Muito bem, nós estamos estudando nas últimas quartas-feiras princípios para uma cosmovisão bíblica. Este material, ele não é de autoria minha, ele é de autoria do Dr. John MacArthur Jr. Ele é um pastor norte-americano, se eu não me engano, na Califórnia, é de uma igreja de linha batista, e muito conhecido aqui no Brasil, muito respeitado pelo evangelicalismo do mundo inteiro. Recentemente, com o início da pandemia, ele, com a sua liderança, resolveu não fechar a igreja e manteve a igreja aberta durante toda a pandemia. A igreja dele tem 10 mil membros e quase que ele foi preso. Teve que responder a um processo perante o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos por manter a igreja aberta. Esse livro é de 2003, foi publicado pela nossa editora, e ele trata de como nós enxergamos o mundo, e os nossos óculos são a Escritura Sagrada. Cosmovisão é uma palavra e um conceito que vem se desenvolvendo nos últimos 30 anos, e que tem a ver com a forma como nós enxergamos, interpretamos e vivemos no mundo que está ao nosso redor. Então existem várias cosmovisões, visões de mundo, como enxerga o mundo. Uma das visões de mundo é a visão cristã. E a base principal para a nossa cosmovisão é a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo e da Escritura Sagrada, ou o que está escrito e revelado nas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre incompatibilidade. Os 6 princípios da cosmovisão bíblica apresentados pelo Dr. John MacArthur são objetividade, racionalidade, veracidade, autoridade, incompatibilidade e, se Deus quiser, na semana que vem vamos falar de integridade. Quando nós falamos que a Bíblia tem objetividade, é que Deus trouxe uma revelação que não depende do que nós sentimos. Ela é o que ela é absoluta, ela não muda porque os tempos mudam, ela não pode ser reinterpretada ao gosto do freguês, ela é objetiva, ela não aconteceu e não surgiu dentro dos corações dos seres humanos, ela foi dada por Deus a nós como ensinamento. Racionalidade, ela é compreensível, ela é lógica, ela não é um amontoado de palavras sem pé nem cabeça, sem nexo, mas ela é coerente, ela fala ao entendimento e ela pode ser racionalmente apresentada. Por veracidade quer dizer que a base dela é a verdade. O que ela diz, acontece. O que ela fala é o que realmente é. Então, quando nós estudamos na Escritura Sagrada conceitos como verdade, mentira, honestidade, desonestidade, amor, ódio, os postulados bíblicos a respeito dessas questões, eles têm veracidade, eles não são baseados em imaginação, em fantasias, em ilusões, mas eles têm a ver com como Deus apresenta e como Deus interpreta e como Deus orienta a nossa caminhada. Quando nós falamos de autoridade, é que ela deve ser obedecida. Ela não foi escrita simplesmente para ser negociada entre um grupo e outro. Ela foi dada com autoridade. Ela foi dada como algo que precisa ser ouvido e seguido conforme as suas instruções. Hoje nós vamos falar sobre incompatibilidade. A verdade que nós pregamos, a verdade ou a revelação que nós ensinamos, ela não está comprometida em momento algum com a mentira. Então, o texto que John MacArthur selecionou para abrir o capítulo sobre incompatibilidade é o que nós lemos no começo. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade, foi que ele então escreveu a carta que ele enviou àquelas pessoas. A verdade ou a revelação bíblica, ela é incompatível
com a mentira. O que Deus ensina na sua palavra não nos conduzirá ao engano e ao erro. Pelo contrário, ele nos conduzirá para aquilo que é bom e correto, aquilo que é justo e honesto. A Escritura Sagrada não mente para nós. A Escritura Sagrada não passa a perna em nós. Ela não puxa o nosso tapete para a gente ficar sem saber o que fazer. Pelo contrário, o texto diz que mentira nenhuma jamais procede da verdade. A verdade não produz mentira. Da mesma forma que uma laranjeira não produz pera. A laranjeira não mente, ela produz laranjas. A videira não mente, ela produz uvas. Então, se uma videira pudesse produzir jabuticaba, ela seria mentirosa. O apólogo de Jotão, lá no livro de Juízes, ele diz, como que eu posso deixar de produzir o que eu produzo para simplesmente reinar sobre os homens? Ele diz, as árvores convidaram a videira para reinar sobre elas. Ela diz, como que eu deixaria o meu vinho, a minha fruta, que todos gostam, para ir pairar sobre as árvores? Como que eu vou fazer aquilo que não tem nada a ver com a minha natureza? A verdade, ela não se mistura com a mentira, da mesma forma que o óleo e a água não se misturam, eles ficam separados um do outro o tempo todo. Então, mentira alguma jamais procede da verdade, é o que diz João. Logo, tudo o que contradisser a verdade é falso. Aquilo que fala o contrário, aquilo que fala contra, aquilo que procura destruir ou derrubar a verdade, é o erro, é o falso, não é o verdadeiro. Isso quer dizer, então, que a verdade ela é incompatível, ela não cabe, ela não se associa com o erro. Deus não revelou para nós uma palavra que é a mistura da verdade e do erro. Ou ela inteira é a verdade, ou ela não pode nos conduzir. Se Deus erra em pelo menos um ponto da sua palavra, então nós podemos duvidar de que o resto também seja verdadeiro. A mentira jamais procede, jamais nasce, jamais aparece vindo do caminho da verdade. O Senhor Jesus, ele afirmou sem rodeios: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um caminho, dando a entender que existem outros. Eu posso tomar alguns caminhos saindo aqui da igreja e chegar lá na minha casa. Eu posso descer à direita, depois pegar a Independência, e lá na frente pegar a esquerda e sair na Avenida Tocantins e estou chegando na minha casa. Eu posso ir pela esquerda, ir pela Avenida Anhanguera, pegar a Paranaíba e chegar lá na Tocantins. Mas se eu pegar aqui para trás e ir lá para o Senador Canedo, não vou ver minha casa nunca, não é? Mas são caminhos. Agora, no que diz respeito ao céu, não tem essas possibilidades. É um caminho só o Senhor Jesus Cristo. Uma história muito interessante de Billy Graham, contada por ele mesmo em um dos seus livros. Ele disse que foi pregar em uma determinada cidade, e Billy Graham gostava de, antes de pregar nos cultos à noite, sair a pé e andar no meio das pessoas para ver o rosto delas, para ver como que elas riam, para ver o que elas compravam. Então ele andava pela cidade. E numa dessas aí, ele achou que ele poderia aproveitar o passeio e mandar uma carta, não sei se para a esposa dele ou para alguém que era conhecido dele, mas ele não sabia onde ficavam os correios. E ele procurou de um lado, do outro, não conseguiu, até que ele viu um menino sentado na calçada, e ele chegou para o menino e perguntou assim: você sabe onde ficam os correios? Eu preciso enviar uma carta. E o menino prontamente se levantou e disse: olha, o senhor descer aqui, até lá embaixo, o senhor vira à direita, depois o senhor vira à esquerda, o senhor chegou no correio. E ele ficou tão contente porque o menino prontamente ensinou, e parecia bem fácil o caminho que ele iria chegar aos correios. Então ele virou para o menino e disse: olha, talvez você não saiba quem eu sou, meu nome é Billy Graham, eu vou pregar aqui na igreja tal essa noite.
e eu vou te ensinar o caminho do céu, vem me ouvir pregar. Ele disse, não vou de jeito nenhum. Mas por que você não vai? O senhor não sabe nem como chegar no correio, vai saber como chega no céu? Né? Ele conta essa história num dos livros dele. Às vezes a gente é assim, a gente acha que sabe tudo e não sabe, mas esse não é o caso de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém, nenhuma pessoa, qualquer pessoa poderá chegar a Deus a não ser por intermédio de mim. A palavra de Deus revela que a única forma de nós conhecermos a Deus e vivermos a eternidade com Deus é entregando a nossa vida, o nosso caminho, a direção dos nossos passos, a condução da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Se eu entregar para Buda, se eu entregar para Brahma, se eu entregar para o Karma, se eu entregar para Maomé, eu não vou chegar até Deus. Eu vou chegar em outro lugar, que a Bíblia dá outro nome para este lugar. A revelação bíblica, ela apresenta de forma inequívoca e de forma objetiva que a única forma de conhecermos a Deus e vivermos com Ele na eternidade é por meio de Jesus Cristo. E ele disse isso quando estava se despedindo dos seus apóstolos e disse para eles, olha, não fiquem tristes, eu preparei lugar para vocês, eu preparei morada para vocês na casa do meu Pai. E é nesse contexto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio. Ele não é um caminho, mas ele é o caminho. E outro texto que nós devemos conhecer e guardar no coração é Atos, capítulo 4, versículo 12, onde a Bíblia diz que só existe salvação em Jesus Cristo e em mais ninguém. O contexto de Atos 4 é quando os apóstolos, os discípulos, são presos por pregar a respeito de Jesus publicamente. Eles apanham, recebem lá uma surra de açoites e são mandados embora, dizendo, não prega nesse nome mais não. E a resposta que eles dão então aos sacerdotes, ao sumo sacerdote é, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Não há ninguém. Ele usa duas vezes a expressão nenhum outro nome. Não há outra pessoa, não há outra forma de nós chegarmos até Deus e sermos salvos, recebermos o perdão dos nossos pecados, a não ser por intermédio, pela mediação de Jesus Cristo a nosso favor diante de Deus. Então, ao declarar a exclusividade da salvação somente por meio de Cristo, o cristianismo se coloca em oposição à tolerância moderna ou pós-moderna. Passividade diante do erro conhecido não é uma opção aceitável para os cristãos aqui na presença do Senhor. A razão para isso é que verdade e erro não podem ser combinados para produzir algo bom. São palavras literais de MacArthur no seu livro. Não podemos nos colocar debaixo do mesmo jugo com os incrédulos, diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até versículo 16. O jugo era aquela parte dos apetrechos de uma carroça que juntava cavalos ou bois para puxarem a carroça juntos. Eles eram juntados por meio de uma ferramenta que tinha lá um formato de um Y, que eles chamavam de jugo. Isso era acoplado no pescoço dos dois e eles tinham que andar juntos. Mas o jugo, ele era igual, tinha que ser igual para que eles pudessem andar juntos. Se fosse diferente, eles não conseguiriam puxar a carroça e um ia fazer mais força do que o outro iria atrapalhar o outro. E a Bíblia então diz, não nos coloquemos em jugo desigual. Não vamos tentar chegar ou carregar uma carga usando critérios diferentes, porque isso não acabará bem, não produzirá aquilo que Deus quer nos ensinar.
Nós não podemos confundir também, por outro lado, intolerância diante do erro com dogmatismo doutrinário em relação a temas menos claros das Escrituras, como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29, onde Paulo fala de um grupo de pessoas que se batizava em lugar de pessoas mortas. Alguém ia lá e se batizava pedindo que o seu batismo fosse válido para aquele que tinha morrido. É o que Paulo fala lá. Algumas pessoas, por causa de crer na ressurreição, então elas se batizavam a si mesmos para ver se salvava o que já tinha morrido antes de conhecer o Evangelho. Tem igrejas por aí que até fazem algo parecido com isso. Mas esse é um texto na Escritura que sempre foi polêmico. Por que Paulo fala dessas pessoas? Ele está falando bem delas? Ele está defendendo a prática de se batizar em lugar dos mortos? Se você for pesquisar, você vai encontrar pelo menos 40 interpretações a respeito dessa questão do batismo por causa de mortos. Agora, o batismo por causa de mortos é um assunto importante que recebe atenção especial nas Escrituras? Não, só tem esse versículo, essa frase, nesse lugar. Então, a interpretação que eu, você ou nós viermos a ter a respeito de pode ou não pode se batizar em lugar de mortos, ou a favor dos mortos, ou em nome dos mortos, o que isso vai produzir de diferente na nossa vida? Absolutamente nada. Quando nós falamos de verdade e erro, nós estamos falando daquela revelação central das Escrituras. O plano de Deus, o conceito de criação, queda, redenção e consumação. Nós estamos falando daquilo que é o mais importante que você precisa conhecer para entregar a sua vida para Jesus. Não se a pessoa é batizada com mais água ou menos água. Se tem que mergulhar a cabeça ou basta jogar um pouquinho de água na testa. Tem que derramar com um vaso ou pode usar a mão mesmo, né? Isso não muda a questão da fé, porque a forma do batismo e o próprio batismo não salva ninguém. Ele faz parte da salvação como um ato de obediência ao Senhor, mas ele não é a salvação em si mesmo. Então, nós devemos ser dogmáticos a respeito daquilo que a Escritura coloca como imutável, não questionável, que é o fato de que Deus é um só, que Ele enviou o Seu Filho e que é por meio do Seu Filho que nós vamos conhecer a vida eterna. A Confissão de Fé de Westminster, ela traz no seu capítulo 1, versículo 7, uma afirmação sobre essa questão, que é amparada em 2 Pedro 3,16, Salmo 119, 105, 130, e também em Atos 17, versículo 11. O que a nossa confissão de fé diz? Ela diz que na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, as pessoas que aprendem, conhecem, entendem, mas ainda os indoutos, aqueles que não têm preparação acadêmica nenhuma, no devido uso dos meios ordinários da mente, do estudo, da leitura, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, o que nós cremos é que aquilo que diz respeito a quem é Deus no seu ser, a pessoa de Jesus Cristo e a salvação, a obra do Espírito Santo e a santificação, o projeto eterno de Deus, isso você bate o olho na Bíblia e logo percebe e entende. São detalhes pequenos que não dizem respeito ao principal, é que às vezes há muita controvérsia. Então, nós não queremos ser dogmáticos, ou seja, fechar uma questão de que não abrimos mão disso, no que diz respeito à forma do batismo, ou a questão de se é pré-milenista ou é pós-milenista. Essas questões não são fundamentais na nossa fé. Elas nos ajudam a entender melhor algumas questões e a elaborar de forma mais clara a nossa santificação.
Mas o fundamental, o básico, este sim nós não podemos abrir mão. Então, toda a verdade que é necessária para a salvação, ela é facilmente percebida na Escritura. Ela é facilmente entendida de um modo verdadeiro por qualquer pessoa que aplica o bom senso, a devida diligência em buscar entender o que a Bíblia ensina. A mensagem central e clara da Escritura é completamente incompatível com qualquer sistema de crenças que negue a verdade da revelação divina em Jesus Cristo e nas Escrituras. Quanto a isso, nós devemos ser dogmáticos. O central, o básico da Escritura é completamente incompatível. Não combina, não se ajusta a essas questões. Uma vez que o pós-modernismo nega a existência de uma verdade absoluta, uma verdade que governa, sempre será hostil ao cristianismo bíblico. Talvez não ao cristianismo liberal que aceita tudo, mas ao cristianismo que procura obedecer e pregar a Escritura Sagrada com fidelidade, a este sim sempre será hostil. O pós-modernismo quer construir um cabide de verdades aceitáveis, toleráveis, por meio de um diálogo, mas isso é incompatível com o conceito de verdade bíblica, pois a verdade nos foi dada por revelação. Não foi algo que nós construímos pedaço por pedaço, não foi algo que nós inventamos a partir dos nossos estudos acadêmicos ou das nossas observações quanto à natureza. Ela é uma revelação divina e não nasceu numa mesa de diálogo entre os homens. Aceitar as verdades do pós-modernismo em detrimento da verdade bíblica é ser cúmplice dos seus erros. E é desagradar a Deus. Em 2 João, versículo 9 a 11, João diz que se a gente seguir aquele que ultrapassa a doutrina, nós desagradamos a Deus. O que é ultrapassar a doutrina? É querer ensinar mais do que ela ensina. É querer acrescentar coisas a ela que não está dito ali. E isso desagrada a Deus. Ou retirar. Quando Deus disse para Saul, vai lá e destrói os amalequitas completamente. Ele não matou as ovelhas e trouxe as melhores, trouxe o rei para ele mostrar um troféu diante do povo e dizer que ele era mais poderoso. E quando Samuel veio, ele diz, mas você obedeceu a palavra do Senhor? E ele diz, claro que obedeci. Então ele pergunta, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Que som é esse de animais aqui que não deveria estar aqui? E Samuel apresenta um dos versículos mais conhecidos do livro de 1 Samuel, que o obedecer é melhor que o sacrificar. Deus tem mais prazer em que nós obedeçamos a sua palavra do que nós apresentemos a Ele uma multidão de sacrifícios. Sacrifício é até fácil, eu pego o dinheiro, vou lá, compro e apresento. É caro, mas é fácil. Agora, obedecer é que é a história. Andar com Deus do jeito que temos que andar, esse é o verdadeiro desafio. E é isso que de fato agrada a Deus. Não outras coisas menores, como muitas vezes nós acabamos diminuindo ou acrescentando para dizer que somos melhores. Saul foi um exemplo de diminuir. Os fariseus da época de Jesus é um exemplo de acrescentar. A Bíblia dizia que o povo de Israel deveria jejuar uma única vez durante o ano, no dia da expiação, que era o dia da confissão de pecados. E era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E aquele jejum era o dia, não era 24 horas, eram 12 horas de sol. Ele começava cedinho, quando o sol nascia, e ele era entregue no fim do dia, quando o sol se punha. Agora, o fariseu não, ele jejuava 2 vezes por semana. Não era uma vez por ano,
era 2 vezes por semana. E aí ele chega diante de Deus e diz assim: parabéns, Deus, porque na sua igreja tem um cara tão crente como eu. As minhas obras são mais do que o Senhor ordena para mim. Eu faço mais, eu dou conta de fazer mais do que o Senhor manda eu fazer. E aí a Bíblia diz que o publicano voltou para casa justificado, porque pediu o perdão, e o fariseu voltou com o coração inflado de egoísmo, sem o perdão de Deus. Logo, os cristãos, eles tinham e continuam tendo o dever de mostrar a sua desaprovação a qualquer um que deliberadamente corrompa a verdade com mentiras, porque Paulo diz que nem anjo, nem apóstolo podem mudar o evangelho, pregando um evangelho que vai além daquele que foi exposto na Bíblia Sagrada por meio de Jesus Cristo. E John MacArthur termina então, e do que ele fala no último parágrafo desse capítulo, eu retirei aqui 3 conclusões que podem ser também aplicações. Ninguém tem permissão para mudar o ensino revelado por Deus. Nós não temos autorização para retirar alguma coisa e acrescentar alguma coisa. Paulo diz: eu entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Quando a Bíblia diz que nós devemos permanecer nas tradições que nós recebemos, não está falando de tradições religiosas que foram desenvolvidas no passar dos séculos. Ele está falando das tradições bíblicas, dos ensinamentos bíblicos. E na época de Paulo já tinha quase 2000 anos que os escritos de Moisés estavam ali e as pessoas poderiam ler. Essas tradições bíblicas é que nós devemos perseverar, nós não podemos mudá-las. Um dos episódios mais dramáticos da Escritura é Levítico 9 e Levítico 10, quando o tabernáculo é inaugurado, ele é usado pela primeira vez. A Bíblia diz, no capítulo 9 de Levítico, que Moisés fez pedaço por pedaço, passo por passo, cada uma das orientações que Deus havia dado para ele quanto ao funcionamento do tabernáculo. Quando ele terminou e fez o último ato de preparação, a Bíblia diz que o próprio Deus enviou fogo da sua parte e acendeu o altar do holocausto. A Bíblia não diz que foi imediatamente ou não, mas pela leitura dá a entender que foi logo após isso. Nadab e Abiú quiseram ver aquele espetáculo outra vez. E então eles pegaram os incensários deles, colocaram as ervas que tinham que colocar, acenderam aqueles incensários e começaram a balançar aquilo na presença do Senhor para que Deus acendesse o altar do holocausto outra vez. Mas Deus não havia dito que era para fazer assim. O que era para fazer era o que Moisés já tinha feito, e era para fazer uma única vez, e a partir daí, todas as vezes que forem fazer do jeito que Moisés tinha feito. Eles fizeram diferente, eles acrescentaram, eles mudaram o ritual, e a Bíblia diz que aquilo desagradou a Deus. Às vezes nós vimos para a igreja, sabemos que o culto vai ter adoração, vai ter contrição, vai ter edificação, vai ter consagração, e aí a gente fala: já sei tudo mesmo, para que eu vou lá? Vamos mudar um pouquinho. Quantas vezes eu me lembro, nós éramos jovens e a nossa igreja não tinha uma aparelhagem de som tão boa, e os irmãos que tocavam nem sempre iam, né? Naquela época também já tinha esse problema de algumas pessoas só irem no dia que estavam escalados para o culto. E aí, o dia que a gente cantava a capela, era comum na porta da igreja: o culto hoje foi tão chué, tão sem graça. E aí a gente esquece que a gente não veio fazer um culto para agradar a nós, mas a gente veio prestar um culto que agrada a Deus. Nós não viemos assistir a um espetáculo teatral, nós viemos, junto com os demais, oferecer culto a Deus, para que na sua palavra Ele nos oriente a respeito da nossa vida. Ninguém tem permissão para mudar o ensino revelado por Deus. Segundo, o Novo Testamento é claro em condenar os falsos mestres. Há poucos meses aqui na igreja, nós trabalhamos o capítulo 2 de 2 Pedro.
E eu confesso para os irmãos que, como eu nunca tinha exposto o capítulo 2 de 2 Pedro antes, pelo menos da forma como eu expus aqui, eu fiquei muito impressionado com aquele capítulo. Porque primeiro, Pedro diz que o castigo que os falsos mestres receberão será pior do que o castigo que o pessoal de Sodoma e Gomorra recebeu, por desobedecer a Deus. Alguém que vem para a igreja, se apresenta diante da igreja e deliberadamente ensina o erro, vai receber um castigo pior do que o pessoal de Sodoma e Gomorra. E ele dá 3 exemplos disso. Sodoma e Gomorra é só um, tem mais 2. Exemplos ruins para aqueles que ensinam. E depois Pedro fala que o resultado do falso ensino é péssimo. Eles são como nuvens sem chuva. Eles são como fontes sem água. Você vê as nuvens escuras passando sobre a cidade e pensa assim, vai cair uma chuva boa. E elas vão chover lá em Anápolis, né? E aí não chove. E aí você fica assim, nossa, mas podia ter chovido. O falso mestre, ele parece que tem conteúdo que vai abençoar, mas não tem nada, não chove, não acontece nada. É só aparência. E o outro exemplo é que eles são fontes sem água. Você chega na fonte costuma ter água, a água mata a sede. Você vai lá para beber a água, matar a sede e não tem nada. Só tem a fonte, só tem aquele negócio de concreto, só tem aquela torneirinha de onde era para sair água, mas não tem água. Só aparência. Quando o Senhor Jesus procurou figo numa figueira cheia de folhas, porque uma figueira cheia de folhas tem figo, e não achou nada, ele disse, maldita. Você só tem aparência. E ela então no outro dia estava seca, porque não produzia nada. Às vezes nós temos muita aparência, mas quando as coisas realmente precisam acontecer e fazer, quando o testemunho precisa ser dado, nós negamos o conteúdo. Nós não temos conteúdo, nós só temos aparência. Um jovem de uma igreja que eu pastoreei, ele tinha uma amiga muito ativa, com quem ele trocava muita conversa fiada, conversa à toa, conversa superficial, e ele não tinha muito compromisso com a igreja, falava gíria o tempo todo, mas aí, de repente, a melhor amiga dele se afastou do evangelho, não quis ir mais para a igreja, e ele estava lá, ele era sincero, ele queria falar com ela, mas ele não tinha nada para falar para ela. Ele diz, eu não sabia o que falar. Eu não lembrava de nada, porque eu não prestava atenção em nada lá na igreja. E aí ele tomou a decisão de fazer a pública profissão de fé, já tinha mais de 20 anos, e levar um pouco mais a sério a frequência dele à igreja. O Novo Testamento é muito claro em condenar os falsos mestres. Por isso, e a razão disso é porque a verdade é incompatível com o erro. E por último, a tolerância pós-moderna é incompatível com a verdade bíblica. Querer ficar de bem com todo mundo, no final, não levará a lugar algum. Não produzirá nada de bom. Não vai abençoar as pessoas. Eu digo que o uso da vara na disciplina do filho é uma bobagem antiga e antiquada. Mas o que eu coloco no lugar? As pessoas colocam no lugar ameaça, negociação. Uma vez uma mãe chegou para mim e disse, olha, para o meu filho vir à escola dominical esse ano, eu tive que dar um celular do último modelo para ele. E quando acabar o ano, ela vai dar o quê? A televisão de 79 polegadas? Está comprando a frequência do seu filho? Não. Os princípios bíblicos, eles são corretos, verdadeiros, válidos e práticos.
e usados como eles devem ser usados, trazem bênção. Mas se eles são negados, negligenciados, negociados com algo inferior ou diferente que Deus não aprova, o fruto negativo disso, quem vai colher somos nós. A palavra de Deus, a visão cristã do mundo é incompatível com essa tolerância pós-moderna a qualquer coisa que é ensinado por qualquer